E Deus falou uma coisa maravilhosa ali, e Ele conhecia muito o povo. Deus sabia cada detalhe do povo, sabia que eles não estavam bem, e não adianta, Deus sabe se a gente está bem ou não está bem. E aí Deus, às vezes, Ele nos prova, porque Ele quer ver o que Ele quer. Na verdade, Ele quer que a gente veja o que está no nosso coração. Amém? Amém? Diga: Deus, Ele quer que eu veja como está meu coração. Se você está crendo, se você não está crendo, se você é realmente uma pessoa que confia em Deus, se você não é aquela pessoa que fica choramingando pelos cantos, preocupado, reclamando da vida, eu acho que esses tempos de pandemia, eu acho que a fé de muita gente perdeu a força. Amanhã eu vou estar pregando lá na cidade de Dracena. Eu vou falar sobre como Deus trata o povo. Eu preguei aqui para vocês sobre a águia, amém? E um detalhe que eu falei, parece que a gente não tem mais asas fortes, né? As asas da fé. Então o nosso voo não é aquele voo mais alto. A gente não acredita no impossível, não acredita que Deus pode mudar a nossa vida. Então, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo depois de Tiago, né? Capítulo 2, versículo 24. Um versículo que você já conhece. Depois a gente vai ler na NVI, tá bom? Mas aqui a nossa já diz também, não precisa nem pôr a NVI. Olha lá, diz mesmo: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, diga, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. O versículo 22 fala de um Jesus, 21, de um Senhor que padeceu e nos deixou exemplo. 21 diz, porque para isso sois chamados, pois também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o quê? Engano. Guarda muito isso, que a gente vai falar um pouco sobre isso, amém? Amém, igreja? E eu estou trazendo essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no nosso coração. Ela vai trazer algo diferente, e eu quero muito que você aprenda o que Deus quer falar. Não, na boca de Jesus não se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga o quê? Justamente, amém? Aí dizer, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Diga glória a Deus. Então Deus, Ele quer que a gente entenda, porque Ele fala sobre isso, que Ele é o Senhor que nos sara, amém? Diga amém. E eu quero trazer essa palavra, eu quero que você aprenda que se você não estiver bem aqui dentro, irmãos, não tem como Deus te abençoar. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Moisés estava trabalhando com o povo, mesmo assim eles não estavam bem. Aí Deus pega o povo e leva eles para um caminho um pouco mais distante, porque Deus sabia que se eles vissem a guerra, não perto dos filisteus, levou assim, perto do Mar Vermelho, mas era um caminho um pouquinho mais longo, mas Deus sabia que eles não estavam preparados, que eles eram escravos no Egito, acostumados a servir Faraó. Então eles não tinham experiência com guerra. Então Deus já sabia disso e levou eles para o caminho ali do Mar Vermelho. E ali no Mar Vermelho, você percebe no capítulo 10 de Êxodo, abra lá para você ver,
Por que o senhor leu Pedro? Daqui a pouco eu vou explicar, amém? Ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados e fomos curados pelas suas feridas, amém? Diga glória a Deus. No capítulo 14, no versículo 10, chegando o faraó, o povo já estava no Mar Vermelho. Êxodo 14, 10. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Olha como é que o povo estava. Presta atenção. Aparentemente, você vê que tem hora que você é crente, tem hora que você não é crente. Tem hora que você está falando de Deus, tem hora que você está falando do inimigo. Tem hora que você está cheio de fé, tem hora que você cai na fé. Quando o faraó veio, o povo fez certo. A Bíblia diz no versículo de número 10, que eles clamaram a quem? Clamaram a quem? Ao Senhor, diga amém. Clamaram ao Senhor, mas falaram contra Moisés. Você vê como é que essa bipolaridade, né? Uma hora a pessoa está na fé, uma hora não está. Essa é uma boa para o crente. Tem muito crente bipolar, espiritualmente falando. Uma hora está na fé, uma hora não está. Tem duplo sentido, né? Uma hora está, eu vou vencer, outra vai falar: está difícil, pastor, não sei, não está fácil não. Não, irmãos. Então você vê, ó, o povo clama ao Senhor, mas olha o versículo 11. E disseram a Moisés: o que você fez com a gente, rapaz? A gente já não tinha comentado lá no Egito que é melhor ficar aqui? E o Moisés foi para convencer esse povo a sair de lá. Foi difícil, hein? Deus precisou mandar pragas, Deus precisou falar muito com eles, e mesmo assim dentro deles não estavam bem. Mas tudo bem, Moisés clamou a Deus. Deus falou: porque clama a mim, estende a tua mão, estende o cajado, a vara, o mar se abriu, e eles passaram do outro lado, amém? Diga amém. Chegou do outro lado, tinha outro deserto, e tudo preparado por Deus, porque Deus quer preparar você para ter bênção grande, amém? Diga amém, igreja. Deus quer preparar você para ter bênção grande. E aí no versículo, capítulo 15, no versículo 22, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sura, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamaram-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra quem? E aí já não orava mais a Deus. Aí já não tinha mais Deus. Aí o negócio virou contra Moisés. Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, ou um pedaço de madeira, amém? Diga amém. Até a Karina aqui perguntou: por que o lenho? E aí a explicação vai vir hoje, amém? Diga amém. Você viu que Jesus levou a nossa enfermidade e o nosso pecado no madeiro, amém, igreja? Tudo que não apontar para a cruz, eu vou falar uma coisa para você. Tudo que você assistir, que você ver, que você ouvir, Facebook, eu gostei dessa mensagem. É errado? Eu não vejo nada de errado. Mas se não apontar para o sacrifício de Jesus, descarta que não tem vida, amém? Poder emana da cruz, amém? Diga glória a Deus.
O poder emana do madeiro, lá da cruz, aonde ele se entregou. Toda mensagem que você ouvir, guarda isso para você não esquecer. Eu falei aqui sexta-feira, eu vou repetir. Toda mensagem, você que é acostumado, gosta de ouvir mensagem na internet, não vejo nada de mal. Desde que aponta para o sacrifício de Jesus. Se não tem sacrifício de Cristo, se não tem o sofrimento dele que levou o pecado sobre o madeiro, e pelas feridas você foi sarado, curado, se não mostrar a cruz, o caminho que Jesus percorreu de sexta até domingo de manhã, 3 dias, amém? Diga 3 dias. Se não houver esse caminho de 3 dias na mensagem que você assistir aonde for, pelo rádio, pela televisão, por onde for, descarta, porque não tem vida. Por isso que tem muito crente fraco. Muito crente fraco. Porque o versículo 22 diz que ele sai do deserto caminho de quantos dias? 3 dias. Diga glória a Deus. Moisés sabia disso. Moisés ficou quietinho, falou: não vou nem falar nada, porque deserto, caminho de 3 dias. Moisés sabia disso. Quando Moisés falou com o faraó no capítulo 8 de Êxodo, versículo 14, versículo 27, Moisés falou com o faraó, o versículo 27, ele disse: deixa-nos ir caminho de quantos dias? Ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Moisés sabia, Moisés ficou bem quietinho. Se eu falar que vai para entrar no deserto, caminho 3 dias, esse povo vai, e achar água no deserto é batalha. E aí eles chegaram nesse lugar chamado, que eles mesmos colocaram o nome de Mara. Acho que a NVT que fala isso, o Pedro vai colocar lá. Por isso chamaram aquele lugar Mara, amém? Eles mesmos, isso aqui é Mara, é amargo. Essa água não dá para beber. E aí o Moisés clama, e Deus mostra o madeiro. Esse caminho de 3 dias, irmãos, é o sacrifício de Jesus. Os discípulos iam no caminho de Emaús e murmurando, reclamando: hoje é 3 dias. De repente apareceu um peregrino junto com eles, que era Jesus. E eles nem notaram. Aí, e eles murmurando: caminho de 3 dias, faz 3º dia hoje e nada aconteceu. Jesus disse: o que vocês estão comentando aí? Então, nós estamos comentando que o Cristo ia ressuscitar, mas até agora nada, é verdade. Mas vocês não creem na Escritura? Aí começou a ler, de Moisés até aquele momento. Aí quando Jesus se fez que ia para longe, eles disseram, foram sábios: fica conosco. Aí Jesus entrou, partiu o pão, abriu os olhos e eles viram que era Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, presta atenção, o diabo está cegando, o diabo está roubando a fé de muita gente. Caminho de 3 dias, Moisés sabia disso, Jesus falou isso: eu vou destruir. Ele estava bravo, irmãos, ele estava chateado com os fariseus na época, e ele falou uma coisa interessante aqui, eu vou pegar aqui para você entender, João capítulo 2, versículo 18, olha o que ele disse para os fariseus da época, o que responderam os judeus disseram, foram judeus essa época, depois os fariseus a gente vai ver também, disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Olha o sinal: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. A NVT diz: derruba esse templo aí, destrui esse templo que vocês construíram por mão de homens. Eu vou construir um novo templo dentro de vocês, amém? Em quantos dias? 3 dias. Eu vou para a cruz, na sexta, vou pregar os espíritos, no 3º dia eu vou ressuscitar. Eu vou entrar dentro de vocês, o Pai vem, o Espírito Santo vem, vai ser uma nova vida para vocês. Mas derruba esse templo construído por vocês. Está falando aqui espiritualmente, não era para derrubar o templo de Salomão, mas Jesus estava dizendo: tira isso de vocês, esse ensinamento falso, tira essa incredulidade do coração, pedindo sinal.
nenhum sinal será dado, senão como o de Jonas, que 3 dias e 3 noites passou no ventre da baleia. Assim será com o Filho do Homem, amém? Diga glória a Deus. É isso, irmão, se não apontar para a cruz, se não apontar para o sacrifício, descarta, você não está crescendo espiritualmente, porque você não olha para a cruz, que lá Ele levou os seus pecados, lá Ele carregou suas doenças, lá foi o sacrifício que deixou você livre e abençoado, diga glória a Deus. Essa é a visão de Deus para a sua vida, você tem que entender isso. E aí eles chegam em Mara, vamos ler aqui, ó. Chegaram naquele lugar e murmurou contra Moisés. Versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, ou um madeiro. Ali na linguagem, na NVI diz madeiro, né? Olha lá. Coloca a outra então, a NVT. Ele mostrou um pedaço de madeira, amém? Diga amém, igreja? Aí ele mostra um pedaço de madeira. E aí vamos ver o que Moisés fez. E as águas, e Moisés lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Diga glória a Deus. Por que a Bíblia diz isso? Porque aquele lago amargo, olha para mim agora, aquele recipiente de água amarga, é o que estava jorrando do coração deles. Vou repetir. Aquele lago, aquele recipiente de água, que eles vieram com sede, desesperados. Agora imagine, hein? A provação, 3 dias caminhando. Foi? Jesus morreu na cruz, demorou 3 dias para ressuscitar. Imagine os discípulos a caminho de Emaús voltando, saiu de Jerusalém e indo para águas quentes. Estou dizendo que é inferno, mas saiu do chamado, saiu de Jerusalém e voltou para Emaús. E aí Jesus se coloca no meio, desistindo já não tinha mais esperança. Então imagine caminho de 3 dias no deserto, o filho perguntando: pai, eu preciso de água. Aí o pai, aí a mulher, as mulheres são um pouquinho mais difíceis, né? Às vezes tem mulher que é de fé, tem marido que é murmurador, mas tem mulher que é de fé. Mas às vezes é raro. Por isso tem que aprender, esposa. Falei com um amigo ontem, falei: amigo, mas tem coisa que não dá para contar. Eu conto tudo, irmão. Eu conto as minhas vitórias e conto as minhas dores, amém? Diga amém. Você não pode contar para aquele que é incrédulo, né? Se ele não tem a mesma fé, é diferente, amém? Mas se tem a mesma fé, é bom participar, porque a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Mas não sei, eu conto. Porque deixou de contar, por isso que vê no cônjuge uma fraqueza. Tem que contar. Porque vai ter dia, marido, que você não vai estar bem, e só sua esposa pode ajudar. Claro que o primeiro é Deus, amém? Diga amém. Mas ela vai te ajudar. Você sabe o que eu estou falando. E a esposa a mesma coisa, amém? Diga glória a Deus. Por isso é bom compartilhar bênção com o cônjuge, mas também compartilhar as lutas. Diga amém. Mas ele recebeu um baque, ela recebeu um baque, mas ela vai aprender com o sofrimento, amém? Diga glória a Deus. Jesus aprendeu por meio do sofrimento ser obediente. Hebreus 5:8, lembra que a gente falou aqui esses dias? Não esconda não, coisa escondida é do diabo, amém, igreja? Diga glória a Deus. E aí o Moisés, Deus prova o povo. E aí Deus começa a dizer para eles: se vocês ouvirem atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos. Vamos ver, 4 coisas. Ouvir de maneira atenta,
fazer o que é reto. Diga amém, igreja. E o que mais? Inclinar os teus ouvidos aos seus, e também o que? Guardares todos os teus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês estão mal espiritualmente. Vocês têm uma enfermidade. E a enfermidade do povo ali não era doença física agora, era doença espiritual, amém? Mas Deus cura tanto a espiritual como a física, porque eles tinham um coração amargo, eles tinham um coração murmurador. E o que é murmurador, ele fala mal mesmo, irmão. Ele fala mal, ele reclama, ele fala mal de Deus, fala mal da promessa, fala mal dos outros, fala mal de todo mundo. Quem é murmurador? Ele não tem realmente uma visão do que Deus é. Ele não tem. Então aquela poça de água, aquele lugar que eles acharam que ia encontrar água, que estava amarga, Deus estava dizendo: ó como é que está o coração de vocês. Está amargo. Vocês não estão bem. Porque o Senhor Jesus falou uma coisa importante em João 7, 38 e 39. Aquele que crê em mim, diga amém. Diga, aquele que crê em mim. Aquele povo não cria em Deus. Aquele povo falou com Moisés lá antes de passar o Mar Vermelho. Não falei para você, Moisés? Nós não falamos que lá no Egito era melhor ficar? A gente queria ficar lá. Olha, imagina a tristeza de Deus, irmão. E Moisés com aquela paciência. Moisés já sabia, eles não sabem nem o que vão encontrar depois do mar. Tem mais 3 dias aí de deserto. Aí chegou o 3º dia, foram com sede ao pote, não era água potável, era amarga. Aí pronto, aí descambaram. Aí já nem orou mais a Deus, aí já falou contra Moisés. Porque do seu interior, se você crer, não vai fluir água amarga, amém? Vai fluir o quê? Rios de água viva. Diga glória a Deus. Coloca a NVI, fala interior, acho. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Mas como diz o quê mesmo, irmãos? Como diz o quê? Não, leia comigo, irmão. Como diz o quê? Como diz o quê? Se você não crê como diz a Escritura, você é uma pessoa amarga. Você não vai conseguir chegar à terra prometida. Muitos morreram no caminho. Por isso que Deus deu 4 coisas para ele lá. Se vocês atentar, fizer o que é reto, inclinar o ouvido ao mandamento e guardar eles. Diga amém. Como diz a Escritura, aí vocês, dentro de vocês vão fluir rios de águas vivas, águas boas, não águas amargas. Digam amém. Irmãos, cuidado com o que você fala. Você está amaldiçoando a sua promessa. Sua promessa está distante por causa de você, por causa da sua rebeldia, da sua murmuração. Não, eu não murmuro. Murmura, estou falando que murmura. Eu sei que murmura. Eu sei que você está perdendo porque você, no momento de dificuldade, você reclama. Em algum momento você diz que está difícil. É como diz os amigos aí fora, está difícil para você, imagina para os outros, né? Que não tem Jesus, né? Levanta a cabeça, igreja. O seu interior tem que fluir rios de águas vivas. Por isso que lá na frente um pouquinho, só um pouquinho atrás do muro, atrás de um murinho, a Bíblia diz
No capítulo lá de Êxodo 15, 27, eles encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Diga amém? Não precisava, mas Deus levou diretamente aquele lugar amargo, para mostrar o que eles tinham dentro. Pega Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Versículo de número 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o que? Todo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo... Pega a NVT, leia comigo. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a vida inteira, pois o próprio inferno acende o fósforo. Não é isso que está escrito, mas é a mesma coisa, amém? Diga amém. O próprio inferno acende ela. Risca o fósforo. Vigia, meu irmãozinho. Jesus estava bravo com os fariseus, irmãos. Mais bravo, agora é os fariseus. No capítulo 12, 34. Jesus falou sério com eles. Jesus disse, 12, 34. João, né? Mateus, 12, 34. Jesus não está bravo com a gente dessa maneira não, mas com os fariseus ele estava. Amém? Diga amém. Agora tem que ver, né? Se você... Por que raça de víboras? Porque eles soltavam veneno. Só coisa amarga. Você não é assim, amém? Diga amém. O que é amargo? Amargoso. É desgosto, aflição, azedume. Pessoa áspera no falar. Precisa mudar, né, irmão? Diga, todos nós precisamos do doce da palavra de Deus. Porque a nossa reação diante do problema que demonstra quem a gente é, amém? Diga amém? Demonstra quem somos verdadeiramente. E aí Jesus falou, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo o quê? Mal. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. 35. O homem bom, ele tira o quê? Coisas boas do seu coração, do bom tesouro. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas. Agora olha aqui, sério. Porque eu vos digo que toda palavra ociosa, fora da palavra de Deus, fora do contexto bíblico, que os homens falarem, disserem, eles vão de dar conta no dia do juízo. Cuidado, 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 vigia. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ele estava ouvindo uma mensagem, e dizia, rapaz, o pregador falou uma coisa interessante. Diz que ele estava pregando, aí de repente aquela inspiração não vinha, e diz, Deus, será que eu pequei? E Deus falou com ele no coração, você pecou. Falou, não, Deus, mas eu procurava pecado. Falou, pecou, você falou mal do seu pastor. Falou, não falei mal. Falou. Aí ele foi lembrando, não que Deus falou no ouvido dele, amém? Foi lembrando e falou assim, eu comentei com a minha esposa mesmo. Esse pregador falando. Não, pastor, mas Deus, eu estava desabafando com ela. Não, mas você tem que desabafar comigo, amém? Diga amém. Amém. Tem que desabafar comigo. Aí ele foi lá, pediu perdão. Ainda teve que ligar para a pessoa lá
e pedir perdão que falou mal. Entendeu? Como que a gente precisa mudar, amém, irmão? Diga amém, igreja. Como que nós todos precisamos ser diferentes. Senão muita gente vai ficar para o deserto, irmão. Tiago lá, volta lá. A língua é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Toda a natureza, tanto bestas feras como aves, tanto répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal. Coloca a NVT. Ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno. O quê? Por isso que Jesus chamou raça do quê? De víbora. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, fazemos o quê? Amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de... É a mesma coisa de estiver amaldiçoando Deus, irmão. Porque o homem é a imagem e semelhança. Se eu falar mal de alguém, você está falando mal de Deus. Passou a partir de hoje, eu vou mudar. Muda que vai ser bênção. Vai ter saúde para o corpo, amém? Diga glória a Deus. Porque se você vê que o Moisés clama a Deus e Deus mostra um madeiro, Deus estava mostrando a cruz. Jesus levou o pecado seu. Pelas feridas, lá no madeiro ele levou os pecados. 1 João 2,24. Amém? Diga glória a Deus. Lá no madeiro ele levou os pecados. E também mortos para os pecados. Tem que morrer para o pecado. Para de colocar pecado, falar palavrão, falar coisa errada, falar mal do pastor. Você está amaldiçoando Deus, está amaldiçoando Deus e o homem que é semelhança de Deus, é a mesma coisa, é igual. O homem é a imagem de Deus. Então falar mal dos outros. Porque aí você vai viver para a justiça, e aí sim eu sou o Senhor que te sara, amém? Pelas feridas serei curado. Diga glória a Deus. Voltando para Tiago. Com ela bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água o quê? Doce e amargosa. Aí Deus falando, você está vendo como é que é essa água aí, gente? É o que está dentro de vocês. Deus provou eles lá, amém? E lá é interessante que lá eles clamaram a Deus antes do mar. Depois já esqueceram até de Deus. Aí era só contra o Moisés. Não tem como deitar água, deitar alguma fonte de um mesmo manancial, de uma mesma vida que é você. Água doce e água amargosa. Aí ele fala mais algumas coisinhas, falando da árvore da azeitona. Também a figueira produzia azeitona, ou a videira figo, não tem como. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água amarga. Água amarga e água doce. Água salgada e água doce. Então vamos mudar a igreja. Diga glória a Deus. O que eu faço, pastor? Caminho de 3 dias. Olha para o madeiro, amém? Moisés jogou o madeiro naquela água. Jesus já colocou o sacrifício dele dentro de mim. Eu tenho que crer nele, amém? Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor.